Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, eu sou Thiago Vieira, sou advogado e em 2025 eu resolvi deixar a advocacia para me dedicar exclusivamente ao estudo teológico. E como consequência dessa minha decisão, eu venho aqui costumeiramente gravar vídeos explicando um pouco mais sobre a Bíblia, sobre as palavras, sobre algumas diferenças e confusões que os seres humanos, as pessoas fazem a respeito da palavra de Deus. Assim como esses meus estudos têm abençoado a minha vida e transformado a minha vida, eu espero que você também seja transformado, que você seja impactado, que você seja restaurado e que, sobretudo, como objetivo final, você possa conhecer mais a Deus. Veja só, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a história da Bíblia, né? A Bíblia como nós vemos hoje, organizadas em capítulos, né? Em versículos, e todos esses livros conjuntos, nem sempre foi assim, né? Então, eu vou explicar um pouquinho hoje para você, passo a passo, fazer uma breve introdução e em próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais a respeito de cada tipo de Bíblia, ou por que ela é assim, né? Para que você também tenha uma noção de como toda essa revelação de Deus foi organizada ao longo dos anos, né? Para que ela possa ter chegado a nós como ela é hoje, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que significa a palavra Bíblia, né? A palavra Bíblia, ela é derivada do grego, e no grego a palavra significa biblos. Ela é biblos, que significa livros, tá? Então, a Bíblia, traduzida literalmente, nada mais é do que uma compilação de livros, tá certo? E não poderia ser diferente, porque essa é a razão, essa é a origem histórica da Bíblia, né? Então veja só, nós temos, por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, chamado para nós protestantes reformados de Pentateuco, né? Nós temos ali os livros da lei, os livros de Moisés, né? Então esses foram os primeiros livros organizados, né? Então a gente tem lá a Gênesis explicando a criação do mundo e etc. Naquela época, cada escritor, cada autor da Bíblia, ele escrevia em rolos, né? Então é como se fosse rolo de papel higiênico, né? E a Bíblia era escrita dessa forma e era enrolada num pedaço de madeira, algo assim, né? Então veja, ao passar dos anos, a Bíblia ela foi sendo organizada, né? Foi sendo, esses manuscritos, né? Esses livros foram sendo unificados e reconhecidos como revelação de Deus, certo? E aí nós chegamos a primeira Bíblia, ao primeiro conjunto de livros, né? Então nós temos a Tanakh. A Tanakh, ela é um acrônimo, né? Ela é a junção das palavras do hebraico, né? Então a primeira escrita da palavra de Deus foi feita em hebraico, certo? A Tanakh, ela é a junção da Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 livros de Moisés, né? O que nós conhecemos como Pentateuco aqui nos dias de hoje, tá certo? Ela foi junto, né? A Neviim. A Neviim é o livro dos profetas, né? E a Ketuvim, tá certo? Então a Tanakh é a junção dessas 3 palavras aqui, tá? A Tanakh, ela é a Bíblia hebraica. Então todo o Antigo Testamento que nós temos hoje na Bíblia, né, na nossa Bíblia protestante, ela é a Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Então, na Bíblia hebraica não existe o Novo Testamento,
tá certo? Isso é assunto para um outro vídeo, tá? Então veja só, deixa eu só passar aqui uma ideia para vocês de como a Bíblia hebraica ela é organizada. Então nós temos a Torá, como eu já disse, o Pentateuco, é exatamente a mesma coisa da nossa aqui de hoje, tá certo? Então é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Neviim, que é o livro dos profetas, nós temos os profetas anteriores, que são Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, tá? E os escritos, né? Nos escritos nós temos o restante do Antigo Testamento. Então nós temos os livros poéticos, tá? Que são Salmos, Jó e Provérbios. E nós temos os 5 rolos, que são Ruth, Cânticos dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações e Ester. E os livros históricos, que são Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Aqui, ó, há uma diferença da nossa, tá? Na Bíblia hebraica, os livros de Esdras e Neemias, eles são um só, tá? Diferente do nosso, que é dividido em capítulos, né? Diferente, em livros diferentes, tá? Então, essa foi a primeira origem bíblica escrita, né? A Tanakh, a Bíblia hebraica. Em segundo plano, nós temos a Septuaginta, tá certo? O que é a Septuaginta? A Septuaginta foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, né? Então, o grego, naquela época, era uma língua de muito valor, era uma língua muito forte, né? Então, ela é chamada de Septuaginta porque 72 estudiosos daquela época, 72 eruditos daquela época, eles se reuniram com o objetivo de fazer essa tradução, tá? Então, a Septuaginta, ela é exatamente a Bíblia hebraica, todavia, houve, né, algumas diferenças de organização, tá certo? Mas o conteúdo é o mesmo, tá? E ela tem esse nome por essa razão específica. Então, Septuaginta vem de 72. 72 estudiosos que fizeram essa tradução, tá certo? Outro ponto, né? Essa mesma Bíblia, tá, hebraica, ela também foi traduzida para o latim, né? A língua latim, né? O latim, ele foi dominante no cristianismo até aí ao fim da Idade Média aproximadamente. Então veja, historicamente, né? Nós temos a Tanakh, Antigo Testamento, Bíblia hebraica escrita em hebraico. Em segundo lugar, nós temos a Septuaginta, a Bíblia hebraica traduzida para o grego, e nós temos a Vulgata, que foi a tradução dessa Bíblia para o latim, tá certo? Então, essas foram as 3 primeiras linguagens utilizadas para trazer a revelação de Deus a um contexto escrito, tá certo? Então, veja só. Olha só que interessante. A Bíblia foi traduzida depois do latim para o inglês, né? Tão somente em 1382, né? Ou seja, 1382 depois de Cristo, né? O que nós temos aqui, ó? Nós temos o Antigo Testamento, certo? Aí eu vou entrar nesse detalhe aqui para a gente poder entender a Bíblia como ela é hoje para nós, né? Então, Antigo Testamento, nós temos ali Cristo, Jesus Cristo, ainda profetizado, prometido. O Novo Testamento, por sua vez, nós temos um Cristo corpóreo, com seu ministério
terreno, assim como foi profetizado pelos profetas da época do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, tá? Então, na época da patrística, né, que são os pais da igreja, que é um assunto também histórico, um pouco complexo, a gente pode falar disso aqui num próximo vídeo, né? Então, na época da patrística, o Novo Testamento foi acoplado, né, inserido à Bíblia que nós temos em mãos hoje, tá? Vale lembrar também que a Bíblia protestante, né, reformada, ela não é igual à Bíblia católica, né? Há algumas diferenças. Também ela não é igual à Bíblia ortodoxa, né? Também vou trazer isso aqui num próximo vídeo, tá? E explicar o porquê, né? Que há essas diferenças, tá certo? Então veja só. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento marcando exatamente antes Cristo, depois de Cristo, tá? Aqui é um outro detalhe para a gente falar, né, a respeito da questão de falarmos testamento, né? Acho que vale a pena trazer essa reflexão aqui. Testamento, ele é um documento unilateral, né? Então, basta a existência de uma única pessoa fazendo a declaração, tá? Por essa razão, terminologicamente, não é tão correto nós falarmos em Antigo Testamento e Novo Testamento. O mais correto é nós falarmos em Antiga Aliança e Nova Aliança. Por que disso? Porque uma aliança, um pacto, tem como pressuposto, como necessidade, como requisito, a existência de duas ou mais partes. Então, no caso aqui da Bíblia, nós temos a Antiga Aliança, né, que representa o pacto de Deus com a humanidade, e a Nova Aliança, que representa também o pacto de Deus com a humanidade, tá? Então, essa é uma diferença que vale a pena a gente refletir, tá? Então, veja só, a Bíblia, como eu disse no começo, ela foi escrita com diversos manuscritos, diversos livros, né? E todos esses livros foram escritos por diversas pessoas em diversas épocas, né? E aí isso nos traz uma dúvida a respeito de contradições, né? Possíveis contradições que existam na Bíblia. Qual que é a segurança que eu tenho? Por que que tem tanta diferença entre uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica? Por que que a Bíblia hebraica não tem o Novo Testamento, né? Por que que a ortodoxa tem mais livros, né? Tem mais livros que na nossa não tem. Enfim, tudo isso nos gera curiosidade e, em certo ponto, né, nos gera alguma insegurança. Sobretudo para pessoas que são céticas, né? Que não, como é que eu posso dizer? Que não tem um lado espiritual desenvolvido, tá? Inclusive eu já te faço o convite aqui, se você está nesse vídeo aqui comigo, eu estou fazendo um estudo e tenho gravado alguns conteúdos também a respeito do homem, do ser humano como um ser integral, né? O homem como um ser que tem um corpo, um homem como um ser que tem uma mente, que tem um espírito, que tem uma alma, né? E nós precisamos trabalhar todas essas facetas da humanidade. De modo que, se nós não tivermos esse nosso lado espiritual, essa busca por desconhecer, ou por conhecer o desconhecido, aquilo que a gente não vê, né? Nós não seremos integrais,
né? Nós não seremos seres humanos elevados à máxima potência. E a própria Bíblia, ela nos adverte sobre isso. Olha só, no livro de Hebreus, salvo engano, no capítulo 14, ali é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja só, todas essas dúvidas que nós como seres humanos temos, é nosso dever e nosso papel buscar sabedoria, buscar esses conhecimentos para que nós tenhamos convicção daquilo que a gente fala, para que nós tenhamos convicção do que nós estamos pregando, do que nós estamos falando, do que nós acreditamos. Veja só, você não consegue agradar a Deus se você não tiver fé. E você não tem como ter uma fé completa se você não acredita na verdade, na revelação, na inspiração, na inerrância da palavra de Deus. Se você não tiver essa crença, você não tem uma fé completa. E precisamos ter fé. A fé é um dos pressupostos que nos mantém vivo. Por que nós fazemos o que fazemos? Você concorda comigo? Qual é o meu propósito? Por que eu vou levantar amanhã? Então, todos esses estudos aqui que nós fazemos, eles são complementares ao desenvolvimento da nossa fé, ao desenvolvimento do que nós acreditamos. E isso nos faz sermos seres humanos completos. Então veja só, a Bíblia no século XII, século XIII, ela foi organizada por um francês em capítulos, tá? Então nós temos lá a Tanakh, nós temos a Septuaginta, nós temos a Vulgata traduzida para o latim. Depois essa Bíblia ela começou a ser traduzida em outras línguas, no inglês, 1382, como eu já trouxe. E aí ela foi sendo divulgada por todo mundo, tá? No século XII, entre século XII e século XIII, a Bíblia foi organizada em capítulos, tá? Então, do jeito que ela estava traduzida ali, antes, nós tivemos essas organizações, ó. Então, por exemplo, aqui, livro de Isaías, capítulo 40, tá? Outro ponto, ó, esses títulos aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Conforto para o povo de Deus. Veja só, esses títulos aqui, eles também foram inseridos nos manuscritos, não tinha esses títulos aqui. Então eles foram inseridos posteriormente para facilitar pedagogicamente o nosso aprendizado, tá certo? No século XVI, por sua vez, a Bíblia foi organizada, além dos capítulos, em também versículos, tá? Então, nós vemos aqui que essa organização, como vemos hoje, né, como temos hoje, ela se deu 1500 anos depois, né, de Cristo, tá? Então ali, século XVI, tá certo? Então, pessoal, acredito que essa nossa parte introdutória, né, da natureza histórica da Bíblia ficou bem alinhada nesse nosso primeiro vídeo, tá certo? Se você gostou desse vídeo aqui, eu peço para você, deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilha ele com alguém que tem essa sede, que tem essa vontade, que tem essa preocupação de estudar a Bíblia com devoção, com piedade, com segurança, que busca esse conhecimento para que ele tenha, para que ele não pereça, né? A palavra de Deus, ela vai dizer isso de forma muito clara e literal. Deus vai nos dizer assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós, enquanto cristãos, é nosso dever saber
explicar a nossa fé. É seu dever explicar a sua fé. Quando alguém te fizer uma pergunta sobre a Bíblia, por que isso é assim, né? Por que que Deus permite certas coisas? Por que que na escola ensina que eu sou uma evolução do macaco, mas a Bíblia diz diferente. Você tem esse conhecimento para você passar e você fazer uma defesa da sua fé, como diz Pedro lá, salvo engano, na sua segunda carta. Pedro diz: olha, esteja preparado para fazer a defesa da sua fé. Então é nosso dever, tá? Peço a você também que se inscreva aqui no meu canal, me ajude, tá? Então o algoritmo do YouTube, ele considera relevante conteúdos que há compartilhamentos, que há comentários, que há curtidas, que há inscrição no canal, né? Então, me ajude a crescer esse ambiente aqui de devoção, né? Para que a palavra de Deus alcance outras pessoas. Desde já, agradeço você que ficou comigo aqui até o final. Que Deus abençoe e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.